Antigamente, com um pouco conhecimento da ciência, muitos médicos e cientistas acreditavam nas teorias mais absurdas possíveis. Durante a União Soviética, por exemplo, foram feitos experimentos terríveis que envolveram até transplante de cabeça de cachorro. Mas pouco se fala de um homem chamado Sergei Voronov, que costumava fazer transplante de testículo de animais para pessoas, acreditando que isso traria efeitos incríveis. A história desse cara é tão aleatória que ele serviu até de inspiração para músicas aqui no Brasil. Eu sou Ivan Lima e conto para vocês a história do experimento assustador de Sergei Voronov. Nascido em uma família judia na cidade de Voronezh, localizado no centro da Rússia europeia, Voronov veio ao mundo no dia 10 de julho de 1866, data marcada por sua circuncisão. Seu pai era um catonista, como eram conhecidos os filhos menores de recrutas do Império Russo, e sua mãe cuidava da casa e dos filhos. Quando completou 18 anos, Voronov emigrou para a França, onde se consagrou médico. Por algum motivo, em 1895, quando tinha 29 anos de idade, ele se naturalizou francês, país por qual tinha um carinho especialíssimo. Mas antes disso, Voronov tinha iniciado pesquisas em 1889 com um fisiologista francês que tinha ficado conhecido na época por injetar em si próprio um extrato aquoso de testículos de cachorro e porquinho da Índia. Mas não demorou muito para que provassem que as técnicas desse fisiologista não tinham efeito algum. Os anos de experiência com o fisiologista francês fizeram surgir muitas ideias malucas na cabeça de Voronov. Depois, Voronov trabalhou em um hospital no Egito durante 14 anos, morando na cidade do Cairo, entre os anos de 1896 a 1910. Durante esse tempo, Voronov fez algumas observações interessantes. Ele reparou que os eunucos, homens que tinham sua genitália removida, geralmente tinham problemas com obesidade, falta de pelos e pelvis mais alargada, assim como músculos mais flácidos, movimentos lentos e memória ruim. Inclusive, em alguns casos, parecia ter a inteligência duvidosa. Para ele, a falta de testículos fazia os homens envelhecerem mais rápido. Então, será que a presença deles poderia promover o rejuvenescimento? Para Voronov, isso fazia todo sentido. Ele achava que a função dos testículos não era apenas a reprodução, mas também contribuíam para o desenvolvimento ósseo, muscular, nervoso e psicológico do indivíduo. Em 1910, quando retornou para a França, Voronov resolveu testar se sua teoria fazia sentido e começou a se dedicar a transplantes em animais cobaias. Os primeiros experimentos envolveram enxertos de músculo e osso, depois com pâncreas, rins e glândulas endócrinas. Testou a hipótese segundo a qual os primatas seriam os doadores perfeitos para seres humanos. Com o passar do tempo, ele começou a fazer alguns experimentos em pessoas. Certa vez, ele fez um transplante de tireoides e paratireoides de macaco em humanos, para tratar de pacientes que sofriam de problemas mentais. No dia 5 de dezembro de 1913, Voronov relatou que implantou uma glândula tireoide de um chimpanzé em um garoto, que ficou em observação por 14 meses. Depois de receber alta, o garoto teve melhoras consideráveis, tanto no peso, vitalidade e até na inteligência, segundo foi relatado pelo médico.
A cirurgia foi registrada na Academia de Medicina no dia 30 de junho de 1914. No início de 1917, Voronov foi informado de que o garotinho, que tinha se tornado um rapaz, tinha sido convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Com esse feito, Voronov foi o primeiro a realizar um xenotransplante, utilizando órgãos de primatas. Em 1916, Voronov foi mais ousado. Ele usou glândulas sexuais para fazer um enxerto em um homem de 74 anos. No processo, ele cortou as gônadas do macaco e introduziu 2 enxertos no homem. Segundo os relatos do médico, até o ano de 1919, ele já tinha feito pelo menos 120 experimentos de enxertos de órgãos de animais em outros animais, que envolviam cabras, carneiros, cavalos e touros. Ele defendia o valor da vida humana. Achava que os experimentos, primeiro, deveriam ser feitos em animais, para só depois serem testados em pessoas. Cada vez mais, Voronov estava convencido de que partes dos testículos dos animais poderiam causar algum efeito nos humanos. Depois de fazer um experimento em um jovem, onde ele costurou um pequeno pedaço de testículo de macaco no testículo do paciente, ele passou a ter certeza de que, além de trazer de volta a energia da juventude e curar a velhice, o processo também prolongava a vida e aumentava a capacidade sexual. A notícia dos experimentos de Voronov se espalharam por Paris e por vários outros lugares da França. Entre os anos de 1920 e 1930, dezenas de homens passaram a procurar o tão famoso médico que fazia milagres. Estima-se que dentro desses 10 anos, mais de 40 homens foram operados nas clínicas particulares de Voronov. A vasta documentação de Voronov mostra que ele submeteu ao xenotransplante empregados, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, professores universitários, um milionário, um agrônomo e até um pintor. A maioria deles com idade entre 40 e 80 anos. Voronov ficava cada vez mais famoso. E logo ele começou a dizer que seus procedimentos também estariam disponíveis para as mulheres, prometendo transformar avós em debutantes. O entusiasmo de Voronov por enxertar testículos de macaco no corpo humano era realmente ambicioso. Com o passar dos anos, estima-se que pelo menos 300 pessoas passaram por seu procedimento, incluindo 2 mulheres, uma delas que recebeu um xenoenxerto de ovário de macaco. Em uma outra ocasião, o procedimento foi feito em uma brasileira. A história conta que se tratava de uma mulher de 48 anos que morava na cidade de São Paulo e que pretendia fazer o transplante para rejuvenescimento porque o marido a havia deixado. O xenotransplante foi realizado no dia 15 de julho de 1924. Segundo relatos, a mulher perdeu 16 quilos durante os primeiros 4 meses. Mas seus músculos ficaram fortes e sua pele ganhou mais elasticidade e brilho. Voronov ficou sabendo dos resultados 2 anos depois. Quando questionada por Voronov se ela tinha recuperado o marido, ela respondeu, dizendo que ele não merecia sua juventude. A demanda pelo procedimento de Voronov continuou a aumentar e ele ficava cada vez mais rico. Em 1925, Voronov comprou um castelo em Grimaldi, na Itália. Lá ele construiu um recinto de primatas no jardim e contratou um ex-treinador de circo para administrar seu novo zoológico. O castelo também foi equipado com um pequeno hospital, onde o médico poderia realizar seus experimentos. No início de abril de 1928, Voronov fez uma visita inusitada ao Brasil.
Ele já era conhecido por ter feito o xenotransplante da tal mulher, não é? Em um evento chamado Jornadas Médicas, Voronov falou do seu procedimento. O engraçado é que quem o escutava não eram apenas médicos, mas muitas pessoas mais velhas que procuravam um rejuvenescimento. Para demonstrar seu método, Voronov operou um homem chamado Feliciano Ferreira de Moraes, a quem prometeu rejuvenescimento, boa memória, vivacidade, inteligência e vigor muscular. Feliciano tinha 60 anos e era dono de uma granja de galinhas em Campinas. Os jornais brasileiros noticiaram o procedimento realizado por Voronov e todos ficaram ansiosos para ver o resultado. Porém, tempos depois da cirurgia em Feliciano, um médico relatou que a cirurgia foi um fracasso, que o operado tinha sofrido muito com a dor da cirurgia e o longo tempo de cama. Com o passar do tempo, o médico russo-francês virou piada no Brasil. Sua reputação era tão ruim que inspirou pessoas a fazerem músicas. Primeiro, Lamartine Babo e João Rossi escreveram a música Seu Voronov, que continha um verso que dizia o seguinte: a velhice na cidade canta em coro a nova estrofe. Já se sente a mocidade que lhe trouxe o Voronov. Depois foi a vez do grande Noel Rosa, que em um trecho da música Minha Viola diz o seguinte: eu tive um sogro cansado dos regabofe, que procurou o Voronov, doutor muito creditado. Com o passar do tempo, à medida que os pacientes envelheciam, estava claro que o procedimento de Voronov era ineficaz. Os benefícios que Voronov afirmava haver sumiam depois de cerca de 3 a 5 anos. Ele dizia que isso acontecia porque, a glândula morrendo, seria necessária uma nova cirurgia para resolver o problema. Voronov parou de realizar os procedimentos por volta de 1930, durante a Segunda Guerra Mundial. Voronov foi para os Estados Unidos nessa época, fugindo dos nazistas. Após a guerra, Voronov voltou ao seu castelo, que, infelizmente, tinha sido destruído por um bombardeio. Ele morreu em 1951, rico e famoso, mas sem ter conseguido rejuvenescer uma pessoa. Apesar dos seus experimentos bizarros, até hoje ele é muito lembrado pela comunidade científica. Essa foi a história do médico russo que virou motivo de piada no Brasil. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau!